Olá pessoal, tudo bem? A gente tem falado aqui nesse espaço sobre as candidaturas à presidência da República, trazendo sempre os trunfos e os desafios de cada uma das chapas à presidência. E hoje é dia de falar exatamente do presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Primeiro falando dos trunfos de sua candidatura, ou seja, dos pontos positivos, daquilo que ele pode usar para conseguir o seu objetivo, que é ganhar mais 4 anos no comando do país, né? O principal trunfo do presidente, sem dúvida nenhuma, é estar no cargo atualmente e controlando os rumos do país, vamos dizer assim, principalmente porque ele tem também o comando da pauta da Câmara, já que o seu aliado, né, Arthur Lira, é quem comanda a Câmara e dá os rumos ali de como vão se dar os projetos e como serão votados os projetos na Câmara, né? Então o presidente tem, com isso, essa capacidade de mexer nos humores da economia, mexer no cenário que o eleitor vai ter no dia da eleição, né? Isso está muito claro agora com essa questão do Auxílio Brasil, né? O aumento do Auxílio Brasil, criação de vale para caminhoneiro, para taxistas, né? O Vale Gás sendo ampliado, né? Também a questão da redução dos combustíveis, né? Que embora tenha sido feito a partir de uma redução de ICMS e impactando os cofres dos estados, dos governadores, houve uma pressão por parte do presidente da República e por isso ele ganha aí o benefício dessa medida dentro da sua campanha. Então, certamente, esse é o principal ponto que pode ajudar o presidente a recuperar aí essa desvantagem que ele tem aí em relação ao atual líder das pesquisas, o ex-presidente Lula, e conseguir chegar mais competitivo nas eleições, né? Além disso, o presidente tem uma base que é muito forte, que não o abandona em nenhuma ocasião, mesmo nos momentos em que ele tinha a rejeição ainda mais alta do que a que ele tem hoje, ele manteve ali um piso ali em 25%, 30% do eleitorado. Esses não abrem mão do presidente, não largam o presidente em nenhuma hipótese, né? E isso é um ponto positivo e é uma base que muitas vezes surpreende na reta final da campanha. A gente viu isso em 2018, um crescimento forte do presidente. Nas eleições municipais, em que os candidatos bolsonaristas não foram tão bem em vários lugares, houve uma melhora também do quadro na reta final, né? Uma surpresa nas urnas, porque muitos desses votos não apareciam nas pesquisas de intenção de voto, uma parte deles, e isso é um ponto também para o presidente. Assim como o fato de ele ter uma aliança relevante e palanques regionais bem sólidos, né? Ele foi mais efetivo até na criação de palanques do que o ex-presidente Lula, o líder das pesquisas. O Bolsonaro tem um palanque importante em São Paulo, um candidato competitivo, que é o Tarcísio, ex-ministro da infraestrutura. Aqui olhando para o cenário como um todo, né? No Rio ele tem o apoio do governador, em Minas Gerais, embora não seja o candidato oficial dele o Zema, ele vai ter um candidato. Ele tem a possibilidade de ganhar o apoio do Zema no segundo turno e tem uma boa relação com o governador. Isso se dá em muitos outros estados do Brasil, onde ele tem uma relação pelo menos de proximidade ali com 1 ou 2 candidatos que são do seu campo, com chances aí de disputar as eleições. Isso também é um trunfo para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, ele tem muitos desafios, obviamente, como todos os candidatos, e mais até do que outros, porque tem uma rejeição muito alta, né? É a rejeição quase proibitiva causada por um governo que foi absolutamente controverso em uma série de temas, né? Na pauta ambiental, na pauta econômica, né? A gente teve um cenário de crise econômica durante grande parte do tempo e agora o presidente tenta, com algumas medidas, sanar um pouco dessas dificuldades, né? A pandemia, né? A avaliação sobre a gestão do presidente da pandemia é a pior possível para os eleitores, né? Porque no primeiro momento não colocou a importância que a pandemia tinha, desmereceu a doença, incentivou as pessoas a não se cuidarem naquele momento, depois foi contra as vacinas, várias vezes dizendo que era contra as vacinas, depois tentou fazer um discurso menos anti-vacina, mas nesse meio do caminho foi alvo, inclusive, de uma CPI, não mostrou não foi simpático aos brasileiros, ou mais do que isso, né, empático, né, com os brasileiros que perderam aí entes queridos durante a pandemia, e tudo isso, claro, contribui para uma avaliação muito negativa do presidente e que ele tem agora 2 meses para tentar contornar e conseguir chegar competitivo nas eleições, né? Além disso, ele tem um discurso de ruptura e de guerra permanente com o TSE e o STF, o que afasta o eleitor médio, que tem medo do que vai acontecer. O eleitor médio não gosta dessa confusão, ele acaba se retraindo quando vê isso. E mais do que isso, você dizer que as urnas eletrônicas são fraudadas, que o voto pode não valer, que seus eleitores estão tendo seu direito fraudado, pode fazer com que vários deles, inclusive, decida não ir às urnas. Por que um eleitor iria à urna se o presidente diz que o voto dele não vale, que a solução
não seria essa, seria algum outro tipo de ruptura, algum outro tipo de coisa, né? Isso também é um ponto negativo do presidente. Assim como o fato de que a chapa ela não traz um objetivo grande de união do país, que possa reunir todos os brasileiros dentro de um objetivo só. É uma chapa bastante ideológica, né? Focada na ideologia, com o vice e o presidente mais ou menos na mesma batida, focada em preceitos conservadores na pauta de costumes, né? Nessa coisa de somos contra o comunismo, mas não traz uma coisa que pode unir de fato o país dentro de uma ideia só, como o adversário consegue aí nessa ideia de defesa da democracia, que muitas entidades pelo Brasil estão aderindo, né? Então esse é o ponto que faz com que o presidente também não consiga aderir à adesão, aliás, desse eleitorado médio em todo o Brasil. Um abraço para vocês e até mais.